O Santos vai ganhar um importante reforço para o jogo de domingo contra o Guarani na Vila Belmiro. Finalmente, Alfredo Morelos está liberado. Apareceu nesta quinta-feira no BID, apesar do susto, porque afinal de contas, o presidente rebaixado deixou um esqueletinho no armário, né? Que foi um transfer ban que surgiu marotamente, porque houve lá um problema com o Fabian Bustos, aquele técnico que veio aqui e deixou uma saudade, olha, vocês não têm noção. Então, apesar disso, o único jogador que o Santos tem problema para inscrever neste momento é o Gabriel Brazão, só. O Morelos não entra nesta conta, nesta dança, porque ele já tinha um contrato com o Santos, foi um contrato refeito, onde ele ganha menos, mas tem alguns bônus, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, e por isso ele apareceu no BID, por isso ele dá até ao professor Fábio Carilli uma opção diferente de escalação se ele quiser. Até porque uma vitória contra o Guarani, eu não quero cravar que encaminha a classificação, mas vamos combinar, depois dos resultados desta quinta-feira que finalizaram a rodada do Campeonato Paulista, a situação do Santos ficou, não vou dizer confortável, mas ficou muito boa, porque abriu 6 pontos de vantagem, manteve 6 pontos de vantagem, a bem da verdade, porque poderia diminuir se Ituano vencesse. Se o Santo André vencesse, ele iria a 5 pontos. Os dois perderam, Ituano e Santo André perderam, então o Santos está tranquilo na liderança do grupo, com distância para os 3 times do grupo, Portuguesa, Ituano e Santo André. E tem 2 jogos em casa nesta sequência, o Guarani no domingo e o Corinthians no próximo meio de semana. Se fizer esses 6 pontos, chegar aí a 15, aí sim a gente pode dizer que o Santos estará com a mão na classificação, quem diria depois de tanto tempo. E, como eu disse também, o Morelos será uma importante arma neste combate, nesta luta do Santos para se reerguer na temporada, né? E especialmente no Campeonato Paulista, que também demos vexames nos últimos anos. Nada comparado, obviamente, ao que aconteceu no Campeonato Brasileiro, mas é uma vergonha um time como o Santos não ter conseguido vaga na Copa do Brasil pelo Campeonato Paulista, ter brigado para não cair no estadual e não ter classificado para a próxima fase esses 3 anos. Finalmente parece que esse drama está terminando. Sobre tudo isso eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retire em loco com o meu amigo Marcão ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa. E dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Eu aproveito e peço para você que chega agora aqui ao canal, para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like que também ajuda muito, o joinha. Se quiser, torne-se membro do canal, podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Bom, vamos ao factual primeiro, a notícia desta quinta-feira. Atenção, rodada do Campeonato Paulista. Inter de Limeira 2, São Bernardo 0. Com este resultado, a Inter de Limeira está em segundo lugar no grupo do Corinthians. Mirassol 6 pontos, Inter de Limeira 4, Bragantino 4, Corinthians 3 pontos, último colocado do grupo C. Tivemos também Botafogo, aquele que nós vencemos na primeira rodada, 1, Santo André 0. O Botafogo é o terceiro do grupo D, que é o grupo do São Paulo. Aliás, é o grupo que tem a maior soma de pontos. Os 4 integrantes deste grupo, todos juntos, têm a maior soma de pontos do campeonato. 10 do São Paulo, 7 de São Bernardo e Botafogo e 6 do Novo Horizontino, que ganhou do Ituano, time do nosso grupo, por 2-0. Então, até com a derrota do São Bernardo, o Santos, que poderia cair para 4º colocado na classificação geral, está em 3º lugar na classificação geral, atrás apenas do Palmeiras
e do próprio São Paulo. Então o Santo André perdeu do Botafogo, o Ituano perdeu do Novo Horizontino, o Santos lidera com 9 pontos, 3 vitórias, 3 gols de saldo. A Portuguesa está em segundo com 3 pontos, 1 vitória e menos 3 de saldo, ou seja, no saldo a gente já tem 6 de vantagem para o segundo colocado. O Ituano tem 3 pontos também, 1 vitória, mas tem menos 6 de saldo, então a gente abre 9 de diferença aqui no saldo. E o Santo André tem 2 pontos e menos 3 de saldo. Então são 7 pontos de vantagem para o Santo André, 6 pontos de vantagem para a Portuguesa e Ituano. Na próxima rodada, por exemplo, vale destacar que o Santo André recebe o Bragantino no domingo, 11 da manhã, né? O Ituano recebe o Botafogo de Ribeirão Preto também 11 da manhã, os dois jogam, portanto, em casa. O Santos pega o Guarani e a Portuguesa tem um clássico. Esse jogo vai ser desmembrado aí por causa do Carnaval, né? Muito provavelmente. Não, na verdade porque tem a tal da Supercopa, né? Do Palmeiras com o São Paulo. Então, os confrontos Inter de Limeira e São Paulo e Portuguesa e Palmeiras ficaram para o dia 21 de fevereiro. Então a Portuguesa não vai jogar, então o Santos de toda forma vai manter a diferença. Depois a Portuguesa só joga contra o São Bernardo na quarta-feira, dia 7, tá certo? Então, situação tranquila nesse momento para o Santos na tabela dentro do grupo e também na classificação geral. Lembrando que os 2 piores caem. Hoje Santo André com 2 pontos, e o Corinthians com 3, é isso? Ituano com 3, aí tem que ver os critérios aqui, né? O Corinthians escapa porque tem menos 2 de saldo, o Santo André tem menos 3, então cairiam outros times aqui, o Corinthians não cairia, por hora, aparentemente. O Corinthians tem 3 pontos e o Ituano tem 3, é que o Ituano tem menos 6, então cairiam hoje os 2 times do nosso grupo. Se o campeonato acabasse hoje, cairiam o Ituano e Santo André, e o Corinthians escaparia no saldo de gols. Então, temos que aproveitar este grupo que está desse jeito para o Carille, inclusive, fazer algumas observações. Ele tem poupado alguns jogadores, e essa liberação do Morelos é importante, porque até pelo mau rendimento dos nossos pontas, ele pode, quem sabe, montar um sistema com 2 centroavantes, né? Não é impossível ele fazer isso. Já colocar o Morelos, ou começar com o Bigode e o Furt e usar o Morelos no segundo tempo, porque também o Morelos está sem ritmo, né? É bom que se diga, porque a expectativa, se ele tivesse ficado à disposição nesta partida contra o Água Santa, seria para ele jogar um pouco no segundo tempo. Então, imagino que para o banco de reservas ele fique à disposição e deva entrar aí, talvez com o andamento da partida. Mas é uma alternativa montar o time com um 4-4-2 mesmo, sem pontas e com 2 atacantes. Mas isso é um papo mais para o nosso tradicional pré-jogo, tá certo? E por que o Morelos está liberado? Houve essa dúvida, porque a notícia surgiu e logo o Santos soltou um comunicado sobre um transfer ban por conta aí do senhor Andrés Rueda e também por conta do senhor Fabian Bustos, 2 que ajudaram muito o Santos na história, né? Então, a nota oficial aqui: o Santos Futebol Clube foi comunicado pela FIFA que está com transfer ban. Medida que impede a contratação e inscrição de novos jogadores. O transfer ban é uma punição administrativa que a FIFA aplica aos clubes pelo não pagamento das transferências internacionais. A decisão decorre de um processo movido pelo treinador Fabian Bustos, que trabalhou no clube no período de março a julho de 2022, na gestão do ex-presidente Andrés Rueda. O ex-treinador pleiteou uma multa da ordem de 6 milhões de reais por rescisão unilateral de contrato de trabalho. Após recursos do clube, a FIFA e o CAS decidiram por reduzir o valor da indenização para cerca de 4 milhões de reais, assim que foi notificado por intermédio do departamento jurídico. Visando também evitar mais prejuízos à imagem do clube, o Santos iniciou negociação para um acordo com o ex-treinador. Os entendimentos estão evoluindo satisfatoriamente, indicando uma rápida solução para o problema ocorrido na gestão do ex-presidente Andrés Rueda. Só acho estranho ter chegado nesse ponto, o Santos não saber que tinha essa pendenga aí com o Bustos, né? Eu imagino que isso tudo tenha sido planilhado, que termo, né? Deus me livre. Ou, na pior das hipóteses, deveria ter sido avisado, né? Na transição, não houve uma transição,
jurídico para jurídico, contratos, departamento de contratos e tal. Não é possível que ninguém tenha dito, ó, seguinte, o Bustos aqui, ó, tem isso aqui para estourar. Se não falaram, é sacanagem, né? Mas enfim. Mas o principal da nota que diz aqui é que está havendo um entendimento, havendo um acordo, vão provavelmente parcelar isso aqui e tira-se o transfer ban e aí o Santos pode anunciar o Gabriel Brazão e estrear esse atleta. Na hora que saiu a notícia, todo mundo ficou preocupado. Ih, caramba, é agora que o Morelos não vai poder jogar. Mas não tem nada a ver, como eu disse aqui anteriormente, ele apareceu no bid porque o contrato dele não tem... ele já é jogador do Santos oficialmente. Aqui foi refeito o contrato, foi só um registro diferente. Então ele poderá ficar à disposição para esta partida contra a equipe do Guarani, tá certo? O Morelos, que inclusive refez o acordo salarial dele, né? Até o Globoesporte.com dá detalhes que ele ganhava aí salário de... Cara, que coisa, né? Assim, é que é difícil a gente falar sobre o que o cara ganha, mas... Bom, se vocês têm aí eu estou dando aqui a fonte que é o Globoesporte.com, não gosto muito de falar disso, mas enfim, salário de 950 mil reais, quase R$1 milhão. E aqui fala assim, ligeiramente superior a 350 mil, que é o limite do teto salarial atual, mas aparentemente ele vai ganhar 370 mil. E aí a matéria do Globo Esporte fala aqui também que houve uma extensão do contrato, ou seja, de agosto de 2025 para o fim de 2026, ou seja, ele ganha um contrato maior para diluir o ganho dele ao longo desses próximos meses, né? E vai ter um bônus por gol marcado. Cada gol que ele fizer, ele leva 10 mil reais. Eu não sei se, assim, não quero... É bom para o jogador, é uma motivação para o cara, né? Mas isso precisa ser bem entendido pelo restante do grupo. Porque o Furt, não sei se tem um bônus para meter o gol e ganhar 10 mil reais. Ele aceitou redução salarial também, né? Então isso tem que ser muito bem administrado ali, né? Entre as pessoas e tal, porque, enfim, contrato é contrato, cada um assina o seu, também tem isso, né? O que é combinado não é caro. E também cada jogador tem uma condição, cada jogador tem um valor, cada jogador tem um salário, um contrato. Então não dá para alguém ficar aí de tromba por conta aí dessa história. Mas a gente sabe como é que o futebol é, né? Pensando só pelo aspecto do Morelos, é ótimo, porque se ele meter 20 gols no campeonato, ele ganha uma grana razoável, né? Então, tomara que funcione e que não cause nenhum grande problema aí, internamente. Mas acredito que não vai causar, porque os jogadores do Santos são rodados, são experientes e aparentemente não... Eles entendem o momento, entendem a situação, entendem que esse foi um contrato deixado por uma gestão anterior e que precisava ser resolvido, né? O de todo mundo. Aí a partir do ano que vem é outra história. Se vão mexer novamente para que todos tenham os seus ganhos recuperados, isso é uma outra história. Então o que é importante nesse momento é que o Santos fecha o seu elenco praticamente, agora tem que resolver essa questão do transfer ban por conta do goleiro, né, do Gabriel Brazão, mas com a presença do Morelos, tem um centroavante diferente do Bigode, um centroavante diferente do Furt. Aliás, tá indo lá para aquela viagem do Catar o Enzo Monteiro, e eu achei estranho, realmente estranho, não a notícia, né? A notícia não é estranha, mas o Santos pediu a volta do centroavante lá, o Bruno, para o time de Portugal. A Gabriela Brino que soltou essa aqui, deixa eu me achar direitinho. Que coisa. Pedir a volta do... Aqui, ó, tá aqui a Gabriela, pronto. Bruno Marques está de volta ao Santos. O centroavante será reavaliado pelo Peixe depois do empréstimo ao Marítimo de Portugal. O Santos pediu o retorno do atleta. É uma posição em que o clube tem um razoável número de jogadores. Não entendi muito bem. Aliás, como eu também não entendo, porque ninguém fala sobre isso, até tentar saber depois, tá? Você entra aqui nas fotos do Santos, porque eu estou preparando um conteúdo
sobre os meninos, né? Mas se você entra nas fotos do treino, o Lucas Lourenço foi dispensado, a gente viu e tal. O Andrei, que fez parte dos treinos, está indo com o grupo para o Catar. Mas está aqui todo santo treino, tem lá a foto do Matheus Matias, o zagueiro, treinando aqui. Ele não está inscrito em nenhum, não está inscrito no campeonato. Na lista A, na lista B, ele não viajou. Eu não entendi. Tem algumas situações aí que precisavam ser melhor esclarecidas. É mais um zagueiro jovem, né? Não jogou a copinha, enfim. Vamos aguardar, mas essa do Bruno Marques aí realmente pegou a todos de surpresa. Qual é a ideia? Será que pode ser que alguém esteja sendo negociado? O Furt? Vai saber. Por que o Santos iria querer um quarto centroavante? Né? Claro que é um centroavante que tem aquela bola aérea e tal, mas não deixou muitas saudades aqui não. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Tá bom? Então é isso, meus caros. No dia em que o clube foi penalizado com um transfer ban, mas que eu imagino que vai ser resolvido logo logo, pelo menos as boas notícias, a presença do Morelos no bid, e agora sim eu estou vendo aqui um tabelão da própria Federação Paulista. Hoje cairiam Ituano e Santo André, os dois times do nosso grupo, e a Portuguesa seria o terceiro na fila. Ou seja, hoje o Santos, que é o terceiro colocado na classificação geral, dentro do grupo dele tem os três piores times do campeonato: Portuguesa, Ituano e Santo André, nos critérios de desempate. Que coisa, né? Então, mantendo essa campanha, o Santos classifica, tem o mando na próxima fase e tem obrigação de passar, seja quem for o adversário, um desses três aí, obrigação de passar para a semifinal. E aí na semifinal tudo é possível, né? Dependendo de quem a gente encontrar aí, quem sabe disputar o título, por que não? Né? A gente tem que voltar a mentalizar isso. O positivo, o título, a conquista, a taça, deixar para trás esse medo de jogar contra as últimas posições e tal. Nós demos um passo importantíssimo com essas 3 primeiras vitórias no campeonato. Aí tem 2 jogos em casa, depois tem uma sequência fora, dentro e tal, contra adversários difíceis, mas enfim, dá para o Santos chegar e fazer uma campanha bacana nesta edição do Campeonato Paulista. Tá bom, meus caros? Então era isso, acho que passamos a régua nos principais assuntos desta quinta-feira. Mais cedo vocês viram, né? Divulgamos aqui vídeo falando sobre a equipe que vai representar o Santos no Catar e também na Malásia, os meninos que foram relacionados, boa sorte para eles, e as novidades do dia do Santos Futebol Clube, tá certo? E o final de semana tá chegando e vai ter Santos no sábado, pré-jogo não, sábado tem pré-jogo, 2, e domingo tem o Santos no Catar às 11 da manhã e depois à tarde o jogo contra o Guarani. Bastante Santos Futebol Clube para a gente acompanhar aí nesses próximos dias, tá certo? Falei aqui também em nome de Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, o telefone é o 13-3229-8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó, 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13-3020-1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.